Evangelho de João, no capítulo 19, eu tenho uma palavra do Eterno para a tua vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é que cura, que liberta, que transforma. Há um ditado popular que diz assim: a verdade dói. E isso é uma mentira do inferno, porque a verdade não dói. A Bíblia diz em João 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, ela cura, liberta e transforma. Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Então a verdade não dói. O que dói é a mentira. O que dói é ser enganado. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E todas as pessoas que forem condenadas ao inferno, elas vão ver que o que dói não é a verdade, era a mentira, era o engano. O engano é que dói, a mentira é que dói. Aí a pessoa diz assim: ah, bispo, mas o senhor não sabe, eu descobri toda a verdade. Não, você descobriu a mentira, que você estava sendo enganado. Você descobriu a mentira, que estavam mentindo para você. Porque aí quando você descobriu a mentira, essa mentira doeu ser enganado. Só que a verdade vem para te libertar, a verdade vem para te desaprisionar, amém? Então a verdade não dói, a verdade cura, liberta e transforma. Vamos ler João 19, quantos acharam? Você que achou, diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu amo também. João 19, se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, no capítulo 19, o verso 23. João 19, verso 23, diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim, para ver se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, repita essa oração assim, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê diz amém? Levante sua cabeça, olhe para mim. Nós estamos hoje no 8º dia da campanha Ano Novo, Vida Nova, e o tema proposto para hoje é o próximo nível da família. Diga comigo, diga: minha família vai viver o próximo nível de excelência que o Senhor tem preparado. Olhe aqui para mim. E muitas das vezes nós sonhamos com uma família perfeita, e muitas das vezes nós esperamos que a nossa família seja perfeita. E a gente vai olhar na história que famílias perfeitas não existem. Famílias perfeitas muitas vezes é uma imaginação da cabeça de muitas pessoas. O desejo de Deus é que haja a perfeição da família. O desejo de Deus é que a família seja perfeita. Mas quando nós nos deparamos com algumas situações na nossa família, na nossa casa, você vê a imperfeição que muitas vezes algumas ou a sua família tem. E quantas das vezes alguém na sua família que se desvirtua por um caminho de perdição? E muitas vezes a gente acha que só tem na família dos outros, é ou não é? Muitas vezes tem pessoas que dizem assim: ainda bem que na minha família não tem ladrão, ainda bem que na minha família não tem isso, não tem aquilo outro. Mas vai chegar um momento da nossa família que nós vamos se deparar com alguém da nossa família em uma situação desagradável, que é desagradável em você dizer que é até da sua família, e você dizer: fulano é meu parente, lamentavelmente é meu parente. E acontece comigo, acontece com você. Eu pensava que a minha família era uma família perfeita. E quando eu falo a minha família, não é só a minha esposa, os meus filhos, eu falo de irmãos, de pai, de primos, porque são a minha família, são o meu sangue.
A minha família e a sua família não é somente quem mora na sua casa, é a sua parentela. Todos esses são sua família, sim ou não? Primos, avós, tios, são a sua família. E tem hora que você se depara com alguém da sua família em uma situação desagradável. Certa feita, aconteceu que eu estava na igreja e de repente minha mãe me liga e diz: olha, vai lá com teu pai porque teu irmão está preso. Aí eu disse: meu Deus, nunca ninguém da minha família foi preso. Aí quando a gente chega lá na delegacia, quem é que estava lá? Meu irmão. Aí minha mãe está triste, meu pai está triste. Mas para completar a história, quem é que chega? Minha irmã. Numa confusão lá, brigou, o homem deu um murro no rosto dela, foi bater na delegacia, e aí veio. Aí eu falo, era só um, agora é dois. Falei, meu Deus, eu pensei que na minha família, e a gente nunca tinha vivido isso, mas acontece, na sua, na minha, na família de todo mundo. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver famílias imperfeitas. Você vai ver a família de Abraão. Na família de Abraão, a esposa de Abraão pediu para que ele se deitasse, para que ele tivesse relação com a sua serva. Por ela não engravidar, ela pediu a Abraão que Abraão tivesse um filho com a serva dele. E Abraão assim fez. E quando Abraão ali tem um relacionamento com a serva da esposa de Abraão, e a serva tem um filho, de repente gera um ciúme, um atrito, e a Bíblia diz que a esposa de Abraão, Sara, coloca a concubina dela, a serva dela, e o filho de Abraão, Ismael, para ir embora. Manda para a rua, sem nada, sem direito a nada, manda para o deserto. Nós vemos na história de Abraão, que o filho dele, Isaque na sua velhice, nós vemos que Isaque foi enganado pelos seus filhos. Isaque já velho, os seus filhos mentiram para ele, enganaram a ele, Jacó enganou a ele. Nós vemos na história de Jacó, que o próprio Jacó também foi enganado pelos seus filhos, quando os filhos de Jacó disseram que José tinha morrido, quando na verdade os irmãos de José tinham vendido José como escravo para o Egito. E nós vemos isso em N histórias da Bíblia, de famílias imperfeitas, de famílias que tiveram gente problemática. Agora, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que a sua família alcance a perfeição através de Cristo Jesus, amém? Porque a única família perfeita é a família de Deus. Diga amém por isso. Diga comigo, diga: a única família perfeita é a família de Deus. E nós vamos ver o quanto que a família de Deus é perfeita e como que Deus quer que a sua família seja parte da família dele. Como que Deus quer que a sua família se torne em família de Deus. E eu tenho orado a Deus, eu tinha dito assim: Senhor, eu não quero mais que a minha família seja a minha família. Eu quero que a minha família seja tua família. Eu não quero mais que o meu pai seja o meu pai, mas que seja o teu pai. Não que eu estou desprezando a minha família, mas que eu estou dizendo para Deus que Deus converta a minha família. Eu estou dizendo para Deus que Deus transforme a minha família numa família dele. Que a minha família seja alcançada por ele e seja transformada através do poder dele, amém? E eu profetizo que a sua família seja a família de Deus. Você pode dizer amém por isso? Diga comigo, diga: a minha família será a família de Deus. Olha aqui para mim. Mas o Senhor colocou uma mensagem no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Nós lemos um texto onde os soldados rasgaram as roupas de Jesus, dividiram em 4 partes e repartiram entre si. Pegaram uma túnica de Jesus e lançaram sorte. Na época de Jesus, ter roupa era um negócio de luxo. Quem tinha roupa na época de Jesus eram pessoas ricas. Geralmente a pessoa só tinha uma roupa, ela só andava com uma roupa. E essa roupa era assim, ela usava, lavava e usava, lavava. Era coisa de luxo, não tinha como hoje que você pode ir numa loja, escolher a roupa que você quiser, comprar a roupa que você quiser. Na época de Jesus não era assim. Quem tinha roupa era o privilegiado. E eu lembro, contando isso, eu lembro da minha família. A minha família, a gente começou em um nível de classe média baixo. Minha família começou pobre.
E eu lembro que meu pai era assim, quando ia comprar a camisa da escola, ele não comprava a camisa da escola no tamanho, eu não sei se também era assim. Quando meu pai comprava a camisa da escola, dava aqui no joelho. Aí minha mãe dizia assim, ficou grande. Ele, não, é para o próximo ano. Só que essa camisa dava para usar os 5 próximos anos, de tão grande que era. E não podia acabar. Eu falava, meu Deus, para que isso? Quem é pai hoje sabe como é que é, né? Hoje é diferente, né? Cada 6 meses o menino, mãe, minha farda estragou, quero outra nova. Na nossa época era como? Comprava grande a roupa para usar. E era assim, as minhas roupas ficavam para o meu irmão. Então era uma doação. As que não ia cabendo em mim, ia passando para ele. E tinha época que era igual o povo do deserto. O povo do deserto, como é que era, bispo? A roupa crescia no corpo. O povo, quando saiu do deserto, a roupa cresceu no corpo. Só Deus para fazer uma coisa dessa, amém? Crescia no corpo, literalmente. E eu de pequenininho a roupa ia, não é porque ia ficando velho, não. É um milagre que Deus fazia da roupa crescer no corpo. E eles rasgaram a roupa de Jesus e dividiram, porque roupa era um artigo de luxo, era uma coisa para poucos, e Jesus tinha suas vestimentas diferenciadas. Só que eu estava me perguntando, porque o que fizeram com Jesus foi um assassinato. Eles mataram o nosso Salvador, eles assassinaram o Mestre, o Filho de Deus. E toda investigação policial, quando quer descobrir um assassinato, toda investigação, quando quer descobrir um crime de assassinato, a pergunta que os investigadores fazem é: quem poderia lucrar com isso? Para descobrir um crime, os investigadores, eles fazem uma pergunta-chave para solucionar, para descobrir quem é o mandante do crime. Quem é que vai se beneficiar com isso? E a pergunta-chave é: quem poderia lucrar com isso? E fica essa pergunta para mim e para você: quem é que lucrou com a morte de Jesus? Porque ele foi morto, ele foi assassinado, ele foi morto, ele entregou a vida dele, mas as pessoas decidiram que ele fosse crucificado. Pessoas decidiram que ele sofresse a morte de cruz. E a pergunta é: quem lucrou com a morte de Jesus? Quem é que ganhou alguma coisa com a morte de Jesus? Se você for olhar para o Império Romano, de certa forma eles ganharam alguma coisa. Por quê? Porque Jesus, ele era uma ameaça política. Jesus, ele era considerado, aclamado pelo povo como o rei dos judeus. As pessoas diziam que ele era rei dos judeus. E os judeus esperavam Jesus como um político. E essa foi uma das frustrações do povo judeu, porque eles esperavam que a esperança vinha de um governo político. E essa é a frustração de muitas pessoas, quando chega a época de eleição, que seja do prefeito, do governador, do presidente, porque ela espera que talvez a solução dos seus problemas venha do governo, que a solução dos seus problemas venha da política. E quantas pessoas hoje estão desgostosas com o prefeito? E quantas pessoas hoje estão desgostosas com o governador, com o presidente? Porque são pessoas que esperam que os seus problemas, que esperam que a sua vida melhore através da política. Eles esperavam que Jesus fosse um político, que viesse para tomar o império de Roma, para libertar o povo da escravidão, do jugo do Império Romano. Então nós vemos que o governo romano, de certa forma, lucrou com isso, porque Jesus era um adversário forte. Só que ele não veio com a proposta política, ele não veio para ser um político. Bispo, o senhor está dizendo que a política não é de Deus? Não, não estou dizendo isso. Até porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por quem? Por Deus. Eu estou dizendo que Jesus não veio como um político ou como uma proposta política. Ele veio muito além disso, muito além do que uma proposta política humana pode fazer na vida das pessoas. Ele veio implantar um reino, diga amém por isso. Jesus não veio disputar no sistema político com pessoas, não. Jesus veio tomar da mão do diabo a chave do inferno. Jesus veio tomar da morte a chave. Jesus veio para libertar,
para transformar a sua vida e a minha vida. Ele veio para assumir o governo espiritual, amém? Ele veio para assumir o governo do mundo espiritual, que também é manifesto no mundo físico. Então, nós vemos que o governo romano lucrou com isso, sim ou não? Quantos concordam comigo? Morreu um adversário, alguém forte que poderia ser aclamado como governador naquela época. Se você for olhar para Pilatos, quem lucrou, quem ganhou com isso? O governo ou Pilatos? Porque Pilatos, quando teve a oportunidade de soltar Jesus, porque ele mesmo disse: eu não vejo crime algum nesse homem. Ele não via crime em Jesus, ele não via nada de errado em Jesus, mas as pessoas insistiam, os líderes religiosos insistiam em apresentar que Jesus era um homem culpado, que Jesus era um homem pervertido, que Jesus era um homem que estava indo contra os princípios, contra a lei, que Jesus estava causando ali um alvoroço e que ele deveria ser condenado. E Pilatos disse: eu não vejo crime nesse homem. Aí a Bíblia nos mostra que Pilatos, ele bota ali Jesus diante da multidão, e ele não sabe o que fazer, e ele então decide trazer Barrabás, que era um homem perigoso, um homem perverso, um homem mau, que já estava condenado para morrer no outro dia. E ele então joga a responsabilidade para a multidão, e ele pergunta: quem vocês escolhem para ser solto, Jesus ou Barrabás? E a multidão gritava: solte Barrabás, solte Barrabás. E com Cristo o que é que eu faço? A multidão dizia: crucifica, crucifica. Por isso que eu digo para você, e não se iluda, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. A palavra sim é a voz de Deus. Não vá com a maioria, não se iluda pela voz do povo. Eu vou ver o que o povo acha. Cuidado, a voz do povo é perigosa. E Pilatos ali então lava as mãos, ele fica bem com o povo, a sua popularidade aumenta. Por quê? Porque ele fez algo que agradou o povo, ele fez algo que o povo queria, então ele estava com a popularidade em alta, e de certa forma ele ganhou com isso. Agora nós vemos também Barrabás, Barrabás que ia ser morto, Barrabás que estava certo, a pena de morte, era um homem cruel, era um homem perverso. E daqui a pouco ele vê o nome dele ser aclamado, dizendo: solte Barrabás, solte Barrabás. E Barrabás disse: eu não estou acreditando num negócio desse. E não é que soltaram Barrabás? E não é que Barrabás foi solto? Então nós vemos Pilatos, que lucrou com a morte de Jesus através da popularidade. Nós vemos o Barrabás, que ganhou a liberdade. Barrabás que ia ser morto, agora está livre para viver a vida. Barrabás que carregava um histórico de condenação, agora o seu histórico de crime foi apagado. Ele estava livre para viver em sociedade. E a Bíblia diz que Jesus foi levado para a cruz do Calvário. E nós vemos que os líderes religiosos também ganharam com isso. Os líderes religiosos também lucrou com isso. Por quê? Porque Jesus, para os líderes religiosos, era uma ameaça. Jesus fazia milagre por onde ele passava. Coisas extraordinárias, o sobrenatural era manifesto. E os líderes religiosos tinham Jesus como um inimigo, como um concorrente. As multidões seguiam Jesus. As multidões aclamavam Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Salvador. As pessoas iam atrás de Jesus. As pessoas criam na palavra de Jesus. Agora as pessoas não estão mais nas igrejas, na sinagoga, nos templos. Aonde estavam as pessoas? As pessoas estavam atrás de Jesus. Aonde Jesus ia, as pessoas iam. E as sinagogas estavam vazias. As sinagogas agora estavam completamente com poucas pessoas. Então, quando Jesus morre, para os líderes religiosos, isso se tornou um lucro. Isso se tornou algo vantajoso quando levaram Jesus para ser crucificado, porque agora eles não têm mais o milagroso, eles não têm mais aquele que faz milagre para concorrer com eles.
Quem lucrou com a morte de Jesus? Quem ganhou com a morte de Jesus? O Império Romano? Pilatos? Barrabás? Ou os líderes religiosos, saduceus, fariseus? Ou será que foi os soldados? Porque a Bíblia diz que os soldados repartiram as suas vestes e lançaram sorte da sua túnica. Os soldados ficaram com as vestes de Jesus, e é o que muitas pessoas preferem aquilo que Jesus tem para oferecer do que a própria presença dele. Preferem as roupas de Jesus, preferem as bênçãos, muitas das vezes, do que a própria presença de Jesus. Os soldados preferiram os benefícios que Jesus tinha, a roupa de Jesus. Rasgaram a roupa e ficaram com a roupa de Jesus. Ou será que quem ficou no lucro disso tudo foi o ladrão da cruz? Porque o ladrão da cruz estava condenado ao inferno. E naquele dia que ele teve um encontro com Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Eu pergunto para você, quem lucrou com a morte de Jesus? Quem lucrou? Quem ganhou? A pergunta que eu faço, eu e você: o que nós ganhamos com a morte de Jesus? Porque nós vamos vendo na história que todo mundo ganhou alguma coisa, que todo mundo com a morte dele se tornou beneficiado. Mas e nós? O que nós ganhamos com a morte dele? O que nós lucramos através da morte dele? Porque ele foi morto, ele foi pregado em uma cruz, foi crucificado inocentemente, e alguém lucrou, alguém ganhou com a morte dele. E você precisa entender quem de fato ganhou, quem é de fato que lucrou com a morte de Jesus. E se você parar para analisar, todos aqueles que reconhecem que Jesus é o Salvador, essas pessoas lucraram com a morte de Jesus, sim ou não? Como é, bispo, que eu lucro com a morte de um inocente? Sabendo que ele morreu no meu lugar, sabendo que quem é o culpado sou eu. Como que eu lucro com a morte de Jesus, sabendo que ele era inocente, que ele não tinha pecado, mas ele decidiu morrer pelos meus pecados, ele decidiu morrer no meu e no seu lugar. A morte de cruz era para nós, mas a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Quando você reconhece que Jesus é o seu Salvador, quando você reconhece que era você que era para poder ter morrido na cruz do Calvário, quando você reconhece que o pecador é você e ele é o inocente, você lucra com a morte dele. Todos aqueles que se voltam para Deus, todos aqueles que reconhecem que Jesus veio para nos salvar, essas pessoas vão lucrar. Por quê? Porque vão receber o perdão dos seus pecados, porque vão receber a reconciliação com Deus, porque vão receber a vida eterna. Todos nós lucramos quando reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Todos nós lucramos quando reconhecemos que através da morte dele podemos ser salvos, amém? A sua família pode lucrar com isso. Como que a sua família, eu estava perguntando, Deus, como que a minha família pode ir para o próximo nível? E o Senhor ministrou ao meu coração: toda vez que você levar Jesus para a sua casa, toda vez que você levar Jesus para a sua família pode ir para o próximo nível. Toda vez que você fizer com que as pessoas saibam que elas lucraram, que elas foram beneficiadas com a morte de Jesus, com a morte do inocente, toda vez que você fizer as pessoas saberem que existe um benefício para ela, que apesar de um inocente ter morrido, que apesar do Filho de Deus ter dado a vida por nós, que Ele garante salvação, Ele garante perdão para nossas almas. Toda vez que você faz a sua família conhecer Jesus, a sua família pode viver um próximo nível, amém? A família de Zaqueu viveu um próximo nível, a salvação entrou na casa de Zaqueu. A família de Jairo viveu um próximo nível, quando Jesus entrou e trouxe vida para sua filha. Todas as casas que Jesus entrou,
todas as famílias que Jesus foi apresentado, elas viveram um próximo nível em todas as áreas da vida. Jesus foi convidado em um casamento, e ali naquele casamento, quando faltou o vinho, Jesus elevou aquele casamento para o próximo nível. Quando ele transformou a água em vinho. Jesus pode transformar a situação da sua família, da sua casa. Ainda que você diz: bispo, a minha família é imperfeita, o meu marido é imperfeito, a minha esposa, o meu irmão. E talvez você tenha alguém da sua família viciado na droga, talvez você tenha alguém da sua família envolvido com a prostituição, com adultério, talvez você tenha alguém da sua família envolvido no mundo do crime. Mas Jesus pode levar essa pessoa da sua família para o próximo nível. Eu posso ouvir no glória a Deus? Ao nível da libertação, ao nível da cura, ao nível da conversão. E é isso que Ele quer fazer na nossa casa. Mas isso só é possível quando nós, que fomos escolhidos por Deus, na nossa casa, na nossa família, apresentarmos esse Jesus para eles, orarmos para que esse Jesus faça-se conhecido para a nossa casa, para a nossa família, e todos nós vamos lucrar com isso, amém? Quem lucrou com a morte de Jesus? Quem lucrou? Todos nós. Todos lucraram com a morte de Jesus. E é isso que Ele quer que você entenda. A morte dele não trouxe prejuízo, a morte dele trouxe lucro para mim, para você. Era um prejuízo enorme que nós tínhamos, mas Ele veio e pagou o preço. Ele veio e pagou o prejuízo para que você tenha lucro, amém? Para que você tenha vida, para que a sua casa seja salva, para que a sua família viva a perfeição. Esse Jesus que cura, que transforma, Ele pode fazer isso na sua casa, na sua família, e Ele deseja que a sua família viva o próximo nível e o nível da perfeição, amém? Nós vamos orar. Se existe alguém na sua família preso nas drogas, preso em alguma coisa que você diz assim: puxa, isso me desagrada, puxa, isso aqui tira o brilho da família, nós vamos orar para que Jesus liberte essa pessoa. Nós vamos orar para que Jesus entre e mostre para ela que Ele pode mudar a vida dela, amém? Fique de pé, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, e apresentar os pedidos. Quem lucrou com a morte de Jesus? Pilatos ganhou popularidade. Que o lucro que você tenha com a morte de Jesus não é popularidade, de dizer assim: não, fulano é crente, fulano ficou rico porque foi para a igreja, fulano isso, aquilo. Não é popularidade que a gente tem que lucrar. Eu vou lucrar com a morte de Jesus porque Ele vai me dar roupa. Não. O lucro que nós temos que entender, que nós temos através da morte de Jesus, é a salvação, é a libertação, é o perdão dos nossos pecados. E hoje é noite de Santa Ceia, e o desejo dele é que você entenda que você com Jesus não sai no prejuízo, você sai no lucro. Servir a Deus, querido, não é prejuízo. Talvez você pense: eu estou perdendo meu tempo na igreja. Não, você está ganhando a vida eterna, você está ganhando a eternidade. Você estaria perdendo o seu tempo se você estivesse agora na roda de um bar, bebendo cerveja, usando droga. Você estaria perdendo o seu tempo se você estivesse em casa agora, só vendo TikTok. Mas você está na casa de Deus, e Jesus te trouxe aqui para dizer para mim e para você: através da morte dele, você lucrou com isso. Através da morte dele, a sua família lucrou com isso. E é isso que Ele vai fazer, trazer a transformação na sua casa, na sua família. Talvez essa pessoa que tem dado o trabalho da sua família é você, e você diz assim: bispo, eu quero mudar. Eu tenho sido a ovelha negra da minha família, ou talvez eu tenha sido uma pessoa que tem trazido tristeza na minha casa, e eu quero mudar, e Ele pode te mudar. Feche os teus olhos neste momento. A família perfeita é a família de Deus, porque a família de Deus é uma família onde reina o amor. Porque na família de Deus tem perdão, e aquele que se diz filho de Deus e não perdoa não é filho. Por isso que a família de Deus é perfeita, porque na família de Deus há união, na família de Deus há salvação. A família de Deus é perfeita porque Ele faz dos seus filhos, das suas filhas, pessoas perfeitas, transformadas. E Deus,
Ele quer transformar a sua família. Deus, Ele quer trazer a perfeição na sua casa. Não fique triste, porque tem pessoas da sua família que fazem coisas que desagradam a sociedade. Não fique triste, porque tem pessoas da sua família que roubam, que muitas vezes são assassinos, ou que fizeram algum mal a alguma pessoa. Ore a Deus neste momento, para que Deus liberte essa pessoa. Ore a Deus neste momento, para que Deus mude a história da sua casa, da sua família, e para que isso não atrapalhe a sua fé com Deus, para que isso não atrapalhe a sua caminhada com Deus. Ore a Deus neste momento, agradecendo. Ele está dizendo: filho, você teve lucro na minha morte. Basta você reconhecer Jesus como Salvador, receber Ele, trilhar os caminhos do Senhor. Feche os teus olhos e se renda a Deus de todo o seu coração. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que o homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples, feche os teus olhos e se renda a Deus. De amor, no jumentinho triunfou. Messias, a morte não pode deter que o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, Senhor. O gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Se renda a Deus de todo o teu coração nessa noite. Bendito era o Rei que veio em nome do Senhor. Messias, a morte não pode deter que o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Bendito era o Rei que veio em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias, a morte não pode deter. Sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Diga o nome dele. Glória seja o Rei glorioso Salvador. Yeshua, diga o nome dele. Oh, aleluia. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei glorioso Salvador. Yeshua, glória seja o Rei glorioso Salvador.
Aleluia. Nós chamamos Jesus. Obrigado, Senhor, por ter se entregue por nós naquela cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por ter pagado o preço para nos transformar, para nos dar lucro, meu Pai, de uma vida liberta, de uma vida transformada. Obrigado, Senhor, por ter morrido naquela cruz do Calvário, Senhor, para perdoar os nossos pecados. Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, ó Deus, para entregar a nossa família nas Tuas mãos. Declaramos que a nossa família não é perfeita e que a nossa família precisa do Senhor. Deus, existem pessoas na nossa família que precisam de libertação. Nós oramos para que o Senhor liberte o filho, a filha. Ó Deus, liberta o irmão, a irmã, o pai, a mãe. Ó Deus, liberta aqueles que são sangue do nosso sangue, aqueles que de alguma maneira, meu Pai, entristece o nosso coração. Ó Deus, aqueles que de alguma maneira se corromperam. Ó Jesus, nós não podemos transformar eles, nós não podemos mudar a eles, meu Pai. Só o Senhor que tem esse poder. Só o Senhor que pode mudar a nossa casa. Só o Senhor que pode levar a nossa família para um próximo nível, um nível de salvação, ó Deus, um nível de perdão, um nível de libertação. Então salva a nossa casa, meu Pai, liberta a nossa família, começa de nós, ó Senhor, começa de nós, nos liberta, começa de nós, Senhor, que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós. Ó Pai, nessa noite de Santa Ceia, Pai, queremos consagrar os pães, queremos consagrar, meu Deus, esse suco, que aqueles que forem participar da ceia, meu Pai, possam receber a virtude do Teu Espírito. Ó Deus, que aqueles que forem participar da ceia possam se lembrar da Tua morte ali na cruz do Calvário. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, ó Deus, queremos nessa noite Te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos dizer, Senhor, que o benefício da Tua morte, da morte do Teu Filho ali na cruz do Calvário, o lucro, nós recebemos, ó Deus, e queremos fazer uma aliança contigo nessa noite, Pai. Queremos ser íntimos do Senhor. Queridos, quem é que vai participar da Santa Ceia? Bispo, quem é que pode participar da ceia? Você que é batizado, mas você diz assim: bispo, eu errei, peça perdão a Deus, se conserte com o Senhor. Bispo, eu não vou participar. Continue em pé, você vai fechar os seus olhos e vai orar junto com a gente. E se você for participar, eles vão passar os pães e o cálice e você vai pegar. Não coma ainda e não beba. E se você não é batizado, nos procure para batizar. Amém? Passa os elementos enquanto eles louvam o Senhor. E daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Isso. Você que vai pegando, feche os teus olhos. Nós vamos apresentar ao Senhor a ceia. E já já nós vamos estar orando pelo mês de agosto e apresentando seus pedidos aí. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Mostra a Tua graça. Fala do amor do Pai. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. onde eu posso me achegar. Declare isso. Somente pelo sangue. Oh, aleluia! Sangue de Jesus.
sangue. Aleluia. Levante os elementos para o alto. Feche os teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que quem lucrou com a tua morte foi eu, foi a minha casa, foi a minha família. Diga: Senhor, me perdoe por todos os meus pecados. Diga: Senhor, eu tomo posse do teu perdão conquistado por mim naquela cruz. Diga: Senhor Jesus, consagra esse pão que representa o teu corpo, que foi entregue por mim naquela cruz. Diga: Senhor, consagra esse suco de uva que representa o teu sangue que foi derramado por mim naquela cruz. Feche os teus olhos, Pai, assim como o Senhor diz na tua palavra: fazer isso em memória de mim. Nós estamos aqui, Senhor, para se lembrar, ó Deus, da tua morte na cruz do Calvário, para se lembrar que o Senhor deu o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar a vida eterna. Obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz do Calvário para nos salvar. Pai, em nome de Jesus, leva a nossa vida, a nossa casa, a nossa família para um próximo nível, Pai, de santidade, de amor, de perdão, de unidade, em nome de Jesus. Coma do pão, se lembrando do corpo dele que foi entregue por você naquela cruz. Beba do cálice, se lembrando do sangue de Jesus derramado por você, por todos nós. Glória. Feche os teus olhos e agradeça o Senhor. Mais que a neve. Declare isso, alvo. Oh Deus, nós chamamos. Mais que a neve. Se neste sangue lavar, o sangue dele nos perdoa, nos lava. Ele te perdoa de todo pecado. Nenhuma acusação há contra você. Declare. Aleluia. Mais que a neve. Aleluia. Glória a Deus. Mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Pega o formulário da campanha. Vamos consagrar ao Senhor os seus pedidos no mês de agosto. Agosto será do gosto de Deus, amém? O mês de agosto será o agosto do gosto de Deus. Levante para o alto: bispo, não tem nada escrito. Deus conhece os seus pedidos. Fecha os teus olhos aí, apresenta o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós queremos te apresentar os nossos pedidos, Pai. Ó Deus, aquilo que essa pessoa tem pedido para esse ano de 2023, que aconteça, meu Pai, conforme a tua vontade. Eleva-nos para um próximo nível em todas as áreas da nossa vida, Pai, financeira, espiritual, sentimental. Leva-nos para um próximo nível, meu Pai, familiar. Que haja paz, que haja, meu Deus, prosperidade nessa casa, nessa família. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento o mês de agosto. Eu repreendo desde já todo intento de Satanás contra esse mês, todo levante do inferno que seja cancelado, toda praga, toda maldição, toda notícia negativa. Pai, que seja um mês de muita alegria, de muita felicidade, prosperidade, do dia 1º até o último dia de agosto. Pai, nós entregamos ao Senhor e consagramos esse mês a Ti. Ó Deus, queremos te pedir, Senhor, nos leve para casa, guardado, protegido, e nos traga amanhã, ó Deus, no 9º dia da campanha Ano Novo, Vida Nova, Pai. Que possamos estar aqui nessa segunda-feira, ó Deus, na campanha, ó Deus, numa só fé, num só Espírito. Deus, abençoa o Teu povo, dê a todos uma noite de paz, de alegria, ó Deus, de descanso, Pai. Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e você que crê diz amém.
Queridos, tem o voto da campanha. Se você desejar fazer um propósito por esse ano na sua vida, esse bispo, eu quero fazer um voto pela minha vida nesse ano de 2023. O envelope vai ficar aqui no altar. Você que não pegou e deseja fazer o voto pela sua vida nesse ano de 2023, está aqui. Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.